Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa live. Deputado Federal André Janones falando ao vivo de Brasília para todo o Brasil. Hoje nós vamos falar aqui sobre vários pontos, mas antes de iniciar os assuntos da live, eu quero dizer para vocês que hoje é um bate-papo. Essa semana eu entrei ao vivo várias vezes para falar com vocês, mas todas as vezes com alguma notícia de última hora, com alguma informação urgente, né? E a gente teve uma semana muito atarefada, de muito trabalho. Às vezes a gente entra, dá a notícia e já tem que sair para voltar para o plenário ou para voltar para o gabinete para continuar trabalhando. Hoje, domingo, já à noite de domingo, o objetivo que essa live aqui é fazer um pouco diferente do que a gente fez durante a semana, fazer uma live um pouquinho mais longa e principalmente com a participação de vocês, né? Quem me acompanha aqui muito antes de eu ser deputado federal sabe que eu sempre tive esse trato direto com vocês, esse trato intimista, né? Sempre com muita clareza, com muita transparência, dando a oportunidade de vocês também participarem das lives, mas por conta do excesso de trabalho por esses dias, pela iminente volta aí do auxílio emergencial, a gente tem feito as lives mais corrido do que o habitual e eu tenho tido pouco tempo para dialogar com vocês. Então, hoje, domingo aqui, eu vou tentar pagar a minha dívida com vocês aí, pelo menos a dívida da semana, né? E colocar aqui um espaço para que vocês possam interagir também, tá bom? Então, para começar, eu quero dizer para você que está assistindo que você deixe o seu comentário aí, escreva aí a sua dúvida, tá? A live, como eu disse, repito, vai ser um pouco mais longa, uma live tira dúvidas, uma live para a gente bater papo, para a gente falar sobre o que aconteceu na semana, falar sobre as perspectivas para a semana que inicia e também para falar sobre aquilo que você vai sugerir. Então sugira aí nos comentários, eu vou estar lendo, claro que eu não consigo ler todos, mas eu vou selecionar alguns aqui e vou ler para que vocês possam participar comigo, tá bom? Então, para começar, aquele velho pedido, né, que você possa compartilhar a live. A gente não tem aí o espaço que o presidente tem em cadeia nacional quando ele quer, né, e várias outras autoridades. O espaço que a gente tem é a tribuna da Câmara dos Deputados e aqui a nossa rede social. Por isso, o velho pedido para que você possa compartilhar a live para que ela possa chegar até um número maior de pessoas, tá? Só vou ler o comentário de quem... Tô brincando, ia falar que só vou ler de quem compartilhar, brincadeira. Mas eu peço a você que quer contribuir aqui com o nosso trabalho, o simples fato de clicar aí no botãozinho de compartilhar, você já está ajudando, tá bom? Fiz essa introdução aqui para dar tempo do pessoal ir entrando também, né? O pedido de compartilhar eu sempre explico que quando eu entro, as pessoas que me seguem são convidadas a participar, mas quando você compartilha, os seus amigos também são convidados a participar, por isso a importância do seu compartilhamento, tá bom? Vamos lá, agora quem tinha que compartilhar já compartilhou, prometo que eu não vou ficar pedindo para compartilhar mais, eu sei que enche o saco, né? E vamos agora ao que interessa. Pessoal, antes da gente falar sobre auxílio emergencial, eu acho que é o que a maioria aqui quer saber, apesar de que a gente não teve muita novidade aí de sexta para cá, né? Sexta-feira foi quando eu fiz a minha última live, a minha última transmissão ao vivo, mas essa semana teve um outro assunto também muito importante, né? A chamada PEC da imunidade, que estava para ser votada na Câmara dos Deputados, ela foi admitida na Câmara dos Deputados e foi apelidada aí pelas redes sociais, inclusive, de PEC da impunidade. Tá só atualizando vocês para vocês entenderem, porque com certeza vocês leram algo sobre isso daí. A PEC da imunidade é uma PEC que, na prática, ela proíbe a prisão de parlamentares. Era isso que estava em discussão, né? Casos muito extremos, somente casos de tortura, de racismo, de flagrante delito, e olhe lá, né, os pouquíssimos casos em que a prisão ainda seria permitida, também teria uma série de exigências. Não poderia mais um ministro apenas decretar a prisão, tinha que ser todo o plenário do STF. Essa prisão seria cumprida nas dependências do Congresso Nacional, um absurdo transformar o Congresso Nacional em uma cela, né, para que aqueles parlamentares que fossem presos. Então essa era a proposta da chamada PEC da imunidade, que logo ganhou o apelido aí nas redes sociais de PEC da impunidade. Então tentaram enfiar a goela abaixo, tentaram aprovar essa PEC essa semana, mas nós conseguimos impedir. Tá? Votei contra em todas as votações,
apresentamos o kit obstrução e a gente conseguiu aí impedir que essa PEC fosse aprovada. Foi uma batalha longa, uma batalha demorada, mas a gente conseguiu. O mérito não foi só meu, na verdade tiveram alguns colegas que militaram até mais do que eu, até mais fortemente do que eu, mas eu fico feliz e honrado em ter contribuído tanto na mobilização através das redes sociais, mas principalmente dos meus votos, ter contribuído para impedir que essa PEC fosse aprovada. As pessoas às vezes me perguntam sobre imunidade parlamentar, se eu sou contra, se eu sou a favor. O problema das redes sociais é que as pessoas querem só o sim e o não. E aí quando você vai dar alguma explicação, fala que você está em cima do muro. É que nem sempre dá para você simplificar tanto as respostas. Eu sou contra a imunidade parlamentar para crimes de corrupção e para crimes comuns. Eu sou a favor da imunidade parlamentar naquilo que diz respeito ao exercício da atividade parlamentar. Ou seja, eu sou a favor que eu não seja preso por fazer uma crítica a um colega deputado na tribuna, que eu não seja preso por adentrar um órgão público, uma prefeitura e a fiscalizar ali. Nessas situações, eu sou a favor da imunidade parlamentar. Para crimes de corrupção, eu sou contra totalmente a existência da imunidade parlamentar. Toda crítica ela deve ser aceita, é diferente de pedir fechamento do Congresso, de atentar contra a democracia, mas críticas elas sempre devem ser aceitas. A gente só não pode confundir críticas, e até mesmo ofensas, xingamentos, isso não pode ser confundido com pedido de fim da democracia, de fechamento do Congresso Nacional. Isso eu não compactuo de maneira alguma, mas a liberdade de criticar dentro dos limites democráticos, a liberdade deve sempre prevalecer, tá bom? Então, lutei bravamente ao lado de alguns colegas aí e a gente conseguiu impedir a aprovação da PEC da imunidade, que seria, sem dúvida nenhuma, um grande retrocesso no combate à corrupção também, Não só, mas também no combate à corrupção do nosso país, tá bom? Vamos lá, casos de Covid aumentando por todo o Brasil, vamos falar sobre isso também, Uma situação muito crítica. A gente teve aí ontem, se eu não me engano foi sexta-feira na verdade, o recorde de média móvel, do número de infectados e de mortes por coronavírus no Brasil, situação muito preocupante. A gente essa semana aprovou uma medida provisória que facilita a produção de vacinas, facilita a aquisição das vacinas, dos insumos para a produção das vacinas. Então a Câmara dos Deputados está dando uma resposta à sociedade, mas infelizmente tem alguns imbecis, e eu digo sem problema algum, imbecis, idiotas, pessoas desqualificadas para estarem na posição de liderança que elas estão, que insistem em incentivar a aglomeração, incentivar que a população brasileira não use máscara. Eu sempre que alguém me pergunta sobre a minha opinião sobre isso, eu lembro quando veio a polêmica da cloroquina, que estava em voga essa discussão, todo mundo comentando, as pessoas me perguntavam, você é contra ou a favor do uso da cloroquina? Eu falei, nem contra nem a favor, eu sigo o que a ciência manda. Eu não sou médico, eu sou advogado. Se eu fosse médico, eu ia palpitar em questões relacionadas à medicina, à vacina e etc. Eu não sou médico, eu sou advogado e deputado federal agora, estou como deputado federal. Cabe a mim seguir, ouvir e obedecer à ciência. Então a gente pede que a população use máscara. Eu tenho usado o tempo todo, aqui agora eu estou só, por isso que eu não estou usando, mas a gente faz o uso da máscara sempre e evitar as aglomerações, evitar aglomerações desnecessárias. A gente sabe que a população precisa trabalhar, isso é outra história, mas a gente está falando aqui daquelas aglomerações que dá para evitar, Então, quem puder, nos momentos que você puder, fique em casa, evite aglomerações e use máscara. Nada de acreditar mais em grupos de WhatsApp do que na ciência, A gente tem que acabar com essa cultura negacionista que existe no nosso país. Infelizmente, em pleno século XXI, a gente ainda tem que ouvir meia dúzia de idiota dizer que a Terra é quadrada, E esse pessoal está avançando na democracia. A gente precisa começar a se posicionar contra os imbecis. Alguém para estar em um cargo, ele tem que estar à altura daquele cargo. Eu trabalho todos os dias
muito firmemente para estar à altura do cargo de deputado federal. Né? Tem que ser assim no Senado, na presidência da República, nos governos do Estado, que a gente possa começar a olhar para a pessoa pública, para o político, para o detentor de um mandato e exigir dele honestidade, competência, preparo, mas também que ele possa ter dignidade para aquele cargo. É o que a gente não vê em alguns imbecis aí que chega a incentivar que as pessoas não usem máscaras. Né? Um idiota que a história, se Deus quiser, vai julgar, condenar. Né? Eu tenho muita fé na história e que num futuro muito breve, cada um vai estar naquele lugar que for seu de direito, tá bom? Vamos lá agora, eu sei que a maioria aqui tá ansioso para saber sobre o auxílio emergencial, eu tô lendo os comentários, tem muita gente aqui falando de auxílio emergencial, é a principal dúvida das pessoas. Eu fiz uma anotação aqui de algumas coisas que eu queria tratar com vocês, mas eu não tô enxergando minha própria letra. Vamos lá. PEC emergencial e auxílio emergencial. Explicar para vocês a confusão que teve durante essa semana, né? Essa semana o ministro Paulo Guedes, para quem não sabe, né, uma pessoa, infelizmente, que é uma grande decepção para o Brasil, um desqualificado, né, despreparado e principalmente preconceituoso com os mais pobres, né, ele que já chamou o brasileiro de vagabundo, já disse que se pagar auxílio emergencial o povo não ia querer trabalhar, o povo ia querer ficar só em casa, como se R$600 por mês desse para viajar para a Europa, tomar vinho importado, comprar carro e casa, né? O ministro Paulo Guedes tinha que viver de R$600 pelo menos um mês para ele saber o que é ser pobre nesse país. E o ministro Paulo Guedes, então, como eu disse, sempre preconceituoso com os mais pobres, ele fez uma armadilha. Pessoal, aproveitar que a nossa live é um pouco mais longa e agora falando do auxílio emergencial, peço para vocês sentarem o dedo aí, compartilhar essa live, explodir ela para o Brasil inteiro, porque agora é bem relevante o que eu vou falar aqui sobre o que o ministro Paulo Guedes tentou fazer essa semana. Senta o dedo e compartilha. O ministro Paulo Guedes, só para vocês entenderem, eu estava achando estranho, gente, porque até dezembro, quando eu estava lutando para pautar a MP1000, todo mundo era contra o auxílio emergencial. O presidente Bolsonaro já tinha falado várias vezes que isso não era aposentadoria, que isso era dinheiro para vagabundo, que ele não ia pagar auxílio e etc, né, dando a entender que isso era dinheiro para vagabundo, e falando, isso aqui ele falou, ele não deu a entender, ele falou que auxílio não era aposentadoria e que tinha acabado, né, gritou lá na porta, lá, acabou, e falou um xingamento que eu não vou falar aqui, porque ao contrário dele, eu tento me qualificar e estar à altura do meu cargo. Então, o presidente Bolsonaro era contra o auxílio, o ministro Paulo Guedes era contra o auxílio e, de repente, né, veio dezembro, não pautaram a MP1000, ela prescreveu e, de repente, todo mundo virou a favor do auxílio. E eu comecei a acompanhar aquilo pelas redes sociais, fiquei feliz, claro, porque eu estou lutando por essa causa desde que iniciou, né? Fico feliz de ser um dos que votaram a favor do auxílio emergencial. Fui eu, junto com os outros 512 deputados, que instituí o auxílio emergencial e feliz mais ainda de ser autor do projeto que determinou a volta do auxílio emergencial, né? Um dos projetos, tiveram vários, um deles é de minha autoria. Então eu fiquei feliz, mas ao mesmo tempo estranhei. Sabe aquele ditado? Quando a esmola é demais, o santo desconfia? Falei, gente, mas que estranho, da noite para o dia, todo mundo é favorável ao auxílio emergencial. Aí na semana passada eu tive acesso ao relatório que ia ser votado no Senado. Só um minuto, toma uma água aqui. Voltando então, aí eu tive sobre o auxílio emergencial, aí a semana passada eu tive acesso ao relatório que ia ser votado no Senado. Na hora que eu li o relatório, eu percebi que ali o que o Paulo Guedes estava propondo era uma chantagem. Então não é que ele se comoveu, que ele ficou com dó do povo, viu que as pessoas estavam desempregadas, que as mortes pelo coronavírus estavam aumentando e por isso ele ia ceder, tinha amolecido o coração e ia tentar ceder ao pagamento do auxílio emergencial. Não era isso não. Provavelmente, reunido com a cúpula de banqueiros que o cercam, ele viu uma grande chance de acabar com a saúde pública e com a educação no Brasil. Aí o que ele fez? Ele colocou na PEC emergencial o seguinte, eu estou falando aqui, pessoal, eu não vou falar com linguajar técnico, porque eu quero que vocês entendam. Não adianta eu falar bonito para meia dúzia de intelectuais entender. Eu falo é para a massa, eu falo é para o povão, né? Quem me acompanha é povo,
né? Eu trabalho é por quem precisa, porque eu acho que quem mais precisa do poder público são as pessoas mais carentes, né? Então é para essas que eu trabalho. Vamos lá então. Trabalho para todos, né, gente? Deputado federal trabalha para todos, até porque quando você faz para o empresário, você faz para o mais carente, mas eu estou falando aqui agora em termos de linguajar. De linguagem, eu prefiro falar uma linguagem que todos entendam. Então, falando no popular, o que a PEC emergencial falava? Olha, a gente vai pagar o auxílio emergencial para o povo brasileiro, mas nessa mesma PEC que vai aprovar, porque aí vai o pacote. Ou aprova tudo ou não aprova nada. Nós vamos colocar que agora acabou o investimento em saúde e educação. Mas, Janones, como assim acabou o investimento em saúde e educação? Você não está exagerando, não? Vou explicar para vocês. Hoje na Constituição Federal existe o mínimo que você tem que aplicar. 25% na educação, 15% na saúde. Então o poder público ele é obrigado a aplicar aqueles valores em saúde e educação. Troquei. Eles são... Isso, 25 e 15. Tem gente aqui perguntando se os percentuais são esses, 25 e 15. E aí tem gente que não consegue entender, é que tirar a obrigatoriedade é o mesmo que acabar com a saúde e educação, porque aí o povo vai ficar refém. Aí o prefeito vai chegar lá e falar, não, esse ano eu não quero aplicar nada na saúde nem na educação. Mas prefeito, tá faltando médico, agora não vai ter mais nenhum médico para atender, o hospital vai fechar. Não, não tem problema. A gente vai ter que contar, teria que contar, né? Se tivesse passado, porque graças a Deus e principalmente a Deus e a mobilização de vocês, a gente conseguiu reverter isso. A gente ia ficar à mercê da bondade de governantes, né? De amolecer o coração do prefeito, do governador, enfim, do gestor, para que ele investisse em educação e em saúde. Um absurdo, né? Um crime, o que o Paulo Guedes tentou fazer. É um crime, né? Eu acredito que em um país sério, se o Brasil fosse de fato já a grande nação que eu tenho fé, que vai ser muito em breve, Paulo Guedes teria que ser investigado pelo que ele tentou fazer. O que ele tentou fazer foi sucatear a saúde, sucatear a educação. Indiretamente, Paulo Guedes tentou matar pessoas. Porque essas pessoas, muitas pessoas, se essa ação do Paulo Guedes tivesse passado, iam morrer sem atendimento nos hospitais, nos prontos-socorros, nas UPAs. Então, foi uma tentativa, na minha opinião, de um crime que o Paulo Guedes tentou fazer, mas a gente foi lá e identificou. E aí, pessoal, vem a função de um deputado federal, que é o que eu sempre bato na tecla para vocês. Função de deputado federal não é ficar pegando dinheiro dos seus impostos e devolvendo como se ele estivesse fazendo muita coisa, não. Função de deputado federal está lá na Constituição: legislar, fiscalizar e representar. Legislar, criar leis, apresentar projetos de leis, né? E a gente apresenta muito. Representar, ser a voz de vocês, a voz do povo. Fiscalizar, tá de olho nos atos do executivo, tá de olho no que os ministros estão falando. Por isso que a gente lê edital, lê tudo que acontece. Às vezes a gente soma aqui da rede social, a pessoa fala assim, o André tá sumido. Eu já falei isso outras vezes. Sou muito grato a Deus pelas minhas redes sociais, sou muito grato a vocês. É através dela que o meu trabalho chega nos 4 cantos do Brasil. Mas eu não sou digital influencer. Eu não sou blogueiro. Eu sou deputado federal, representante do povo, a voz do povo, fiscalizador. Então, às vezes, a gente não está aqui nas redes sociais, mas estou aqui, lendo, pesquisando, vendo cada ato, né? Pegando lá o que o ministro falou, isso e aquilo. Pega lá, põe o óculos, não, aqui está errado. Chama a assessoria, vai lá e entra no STF contra isso aqui. Corrige isso aqui. Opa, o Paulo Guedes está querendo acabar com o investimento na saúde e educação. Vamos fazer uma live agora e mobilizar o Brasil, vamos dar o grito. Isso é a função de um deputado federal e eu tenho muito orgulho de desempenhar com excelência o meu trabalho. Pelo menos tento diariamente desempenhar o meu trabalho com excelência. Então vimos o golpe que o Paulo Guedes tentou dar, a tentativa de acabar com a saúde pública, de acabar com a educação no nosso país. Entramos numa live, mobilizamos o Brasil inteiro, explodiu, mais de 10 milhões de visualizações. A notícia chegou no Ministério da Economia, fiquei na Câmara a semana toda, a gente teve algumas reuniões e rapidamente levamos isso até o Senado, né? Chegou lá a mensagem até o Senado, eles se mobilizaram e o projeto foi retirado de pauta. Paulo Guedes recuou, né? Graças ao André Janones? Não.
Não porque o André Janones é 1 em 513. Graças a vocês que somaram mais de 10 milhões, não aguentou a pressão, cedeu e tirou da PEC emergencial a desvinculação de receitas. Ou seja, tirou, duas matérias que não tem nada a ver, tirou essa questão de só paga o auxílio emergencial se acabar com o investimento em saúde e educação. Tentou fazer o povo brasileiro de refém, tentou colocar o povo brasileiro de joelhos, mas no final quem ficou de joelhos perante o povo foi o ministro Paulo Guedes. Então, uma grande vitória, vitória do povo brasileiro, vitória de vocês, comemorem, podem comemorar, porque é uma vitória, sim, a gente evitou uma grande tragédia no nosso país. Eu arrisco dizer, ouso dizer, que só essa ação vale meu mandato, os 4 anos do meu mandato, eu já estou satisfeito, posso colocar a cabeça no travesseiro tranquilo, sabendo que eu fui um dos que contribuiu para impedir o desmonte e o sucateamento da educação e da saúde pública no nosso país, tá bom? Pessoal, então vamos lá. Isso foi o que de mais relevante aconteceu na semana. Agora vamos falar do auxílio emergencial de fato, Vamos falar aqui sobre a expectativa do valor das parcelas, do recebimento do Bolsa Família e das cotas em dobros para as mães monoparentais, conhecidas aí popularmente, eu não gosto dessa expressão, mas é o que todo mundo conhece como mãe solteira. Senta o dedo, compartilha a live, vamos partir agora para o terceiro e último bloco aqui, vamos dizer assim, da nossa live. Pode deixando os comentários aí que eu tô lendo. Tem gente perguntando o que está escrito na caneca. Pra cima deles, tamo junto. Formato da bandeira do meu querido e amado estado de Minas Gerais, mineiro com muito orgulho. Homenagem aqui hoje à cultura nordestina. Não sei se o pessoal está perguntando o que está na camiseta. Lampião e Maria Bonita, cultura nordestina. Minas, Nordeste, tamo junto. Pessoal, vamos lá então. Último ponto aqui da nossa live, importante de abordar com vocês antes de eu ler os comentários. Podem ir escrevendo os comentários aí. Muita gente me perguntando sobre o valor do auxílio, sobre a cota em dobro e sobre o Bolsa Família. Bom, vamos lá. Cota em dobro para mães monoparentais. Nada foi falado ainda. Eu vou estar essa semana com o presidente do Senado e vou buscar informações acerca disso. Isso não foi debatido ainda. Segundo ponto. Aí duas coisas diferentes aqui, Valor do auxílio e se os beneficiários do Bolsa Família serão incluídos. Sobre os beneficiários do Bolsa Família serem incluídos ou não, eu tenho 90% de certeza que eles serão incluídos, tá? 99%. Por que eu não falo 100%? Porque não bateu o martelo. Ninguém se posicionou de forma oficial falando que os beneficiários do Bolsa Família serão incluídos. Mas por tudo que a gente tem participado, a minha ida lá no Ministério da Economia, as nossas idas na Câmara essa semana, todas as reuniões que a gente fez, é fato, os beneficiários do Bolsa Família serão incluídos. Tá? Eu não posso dar 100% de certeza, tem alguns irresponsáveis aí, jornalista, que às vezes fala, mas é verdade, já está confirmado. As pessoas de fora podem afirmar antes de ter certeza. Eu não posso, porque eu perco a minha credibilidade. Eu estou como deputado federal, eu faço parte do Congresso Nacional, eu voto nessas matérias, eu não estou só informando. Então, se eu der uma notícia aqui para vocês que ainda não está confirmada e depois ela não for real, minha credibilidade com vocês vai embora. Então, eu tenho muito cuidado antes de confirmar as informações. Tá? Então, não é 100% de certeza ainda que os beneficiários do Bolsa Família serão incluídos, mas está caminhando para isso. Tá? Mais de 90% certo que serão. A não ser que tenha uma reviravolta, um revés aí, tudo indica que serão. Vamos com calma, mas está caminhando para confirmar. Terceiro ponto, valor do auxílio. Muitas matérias noticiando que vai ser R$250. R$250 já foi conquistado. A nossa luta agora é para aumentar. Março do ano passado, o governo federal, o ministro Paulo Guedes, queria dar R$200. Quando chegou no Congresso, a gente brigou, batalhou, foi uma guerra dura, mas a gente foi e conseguiu chegar até R$500. Aí a gente fechou em R$500 o ministro para não ficar para trás, porque só pensa em fazer política e ferrar com o pobre, foi lá e aumentou R$100 para falar que a última palavra foi dele, que ele conseguiu 600. Mas o ministro queria R$200. Tá? Então, 250 já está conquistado, mas a nossa luta é para ser mais. Eu não vou conformar com R$200, eu não vou ceder e eu vou me doar, gente. Eu vou me
doar o máximo que eu puder, até a minha alma dentro daquela Câmara. Se precisar de eu morar lá, a hora que a matéria chegar na Câmara, eu vou morar lá. Se precisar de eu dormir dentro do plenário, eu durmo dentro do plenário, mas eu não vou desistir de lutar para que seja um valor maior. Tá? A gente quer no mínimo R$500. Claro que o ideal é R$600, mas para a gente ter uma margem de negociação, o mínimo que a gente aceita é R$500 no valor do auxílio emergencial, tá bom? Só passar para vocês agora o trâmite, antes de eu ler os comentários aqui, só passar para vocês os trâmites. Essa semana está prevista a votação da matéria no Senado Federal. Então é muito provável que haja votação no Senado Federal e aí vai para a Câmara dos Deputados. Acredito eu que já na outra semana. É uma expectativa aí de ir até nessa, mas é muito improvável. O que está pintando é que vá na outra semana, na semana do dia 8, né? Dia 8, segunda-feira, sessão na terça, dia 9. Seria mais ou menos essa data que a matéria chegaria na Câmara. É aí que eu vou precisar de vocês. Aí a briga é conosco. Porque enquanto está lá no Senado, são os senadores que decidem, né? Então a gente só pode pressionar, conversar, ir atrás do presidente do Senado, conversar com ele, conversar com outros colegas senadores. Essa articulação política a gente pode fazer. Agora, lutar mesmo, ser protagonista, brigar, falar pelo povo brasileiro é a hora que a matéria estiver na Câmara dos Deputados. E na hora que estiver na Câmara, aí eu preciso de vocês. Aí nós vamos mobilizar, nós vamos parar esse país se preciso for, mas nós vamos brigar até o último instante para que esse auxílio seja de, no mínimo, R$500. Essa é a nossa luta, a minha, a sua e a de todo o Brasil. Estou contando com vocês, esse é o caminho. Aí lá, pessoal, vou usar a tribuna, vou falar, vou brigar, vou tentar negociar, vou tentar articular, vou apresentar projeto, eu vou brigar por vocês até o último segundo, tá? Para que a gente possa chegar aí nesse valor mínimo de R$500. Essa é a nossa grande expectativa e vai ser nesse momento que eu vou precisar de você que está me assistindo agora. Eu falo olhando dentro dos seus olhos. Fica atento às minhas redes sociais. E quando a gente convocar, vocês veem que eu não entro aqui todo dia, a gente entra quando tem notícia. Né? Como eu disse, às vezes a gente deixa de fazer live, as pessoas criticam, falam mal. O André Janone sumiu. Não sumiu, a gente está trabalhando. O meu trabalho não é só na rede social, igual tem alguns aí que infelizmente fazem vídeo, bate na mesa, mas não apresenta trabalho nenhum. Eu não, eu trabalho, eu tenho trabalho real. Eu vou para a Câmara dos Deputados todos os dias e sempre que dá eu entro aqui para passar para vocês, para informar tudo que está acontecendo. Essa é a minha maneira de fazer política, transparente, olho no olho, falando diretamente com vocês. Então eu entro quando tem algo relevante para falar. Então fique atento às minhas redes sociais, aqui no Facebook, lá no Instagram. Quem não segue é só ir lá, @André Janones. Sempre que tiver algo relevante eu vou entrar aqui, porque a gente é um só, eu, vocês, o povo, todos nós somos um só e é nós que estamos conseguindo essas conquistas para o povo brasileiro. Imaginem essa pandemia sem auxílio emergencial, né? Sem vacina, sem UTIs, seria muito mais crítico ainda. Então a gente está aí tomando a frente, né, nessa falta de liderança no nosso país hoje. Né? Infelizmente o nosso país não tem mais referências de grandes homens públicos, né? E a gente precisa disso, a gente precisa ter essa postura, a gente precisa liderar, a gente precisa tomar as rédeas da situação. Eu estou pronto para isso e a gente tem feito isso junto com vocês, junto com o povo brasileiro, povo, deputados, todos uma só força. É assim que a gente tem conseguido algumas vitórias, muito poucas, é verdade, mas vitórias que já ajudam a minimizar, né, a impedir uma tragédia ainda maior durante a pandemia. Então sempre que eu entrar aqui é porque tem algo relevante. Hoje é uma exceção, fazendo um bate-papo aqui, nada de relevante aconteceu, mas sempre que eu entrar ao vivo para fazer uma convocação, vem comigo, que é isso que vai fazer a diferença na vida do nosso povo, do nosso país. Pessoal, só ler uns comentários aqui. Concorda aqui, a Kelly Teles está dizendo: muita enrolação para ajudar o povo, parece que estão fazendo favor enquanto eles votam aumento para eles na calada da noite, bando de safado. Kate Teles, só uma observação: ajudar o povo não, né? Nem ajuda é. Eu acho a situação é pior do que você está falando. Eu vejo muitas pessoas falando esmola, não sei o que. Isso não é esmola, isso é seu dinheiro, dinheiro dos seus impostos, e o mínimo que nós, classe política, temos que fazer é voltá-lo para você. A Maria Lima está dizendo: parabéns, André Janones, Deus é contigo. Parabéns mesmo, você luta pelo pobre, você se fala, parabéns, que Deus te abençoe e te dê muita força. Amém, Maria Lima, obrigado pela força. O Edeir Araújo dizendo: amigo André Janones, esses preços absurdos das mercadorias, o que vocês estão fazendo para ter o preço justo? Eu já apresentei vários projetos de lei nesse sentido para tentar minimizar aí, né? A gente
colocar um percentual mínimo de produção consumida, que é um mínimo de produção de produtos produzidos no Brasil que sejam aqui também consumidos, né? A limitação das exportações, a gente já debateu, já discutiu isso com vários economistas, já apresentamos o projeto de lei, infelizmente ainda não chegou no plenário, eu vou ver essa semana se consigo um requerimento de urgência para que essa matéria seja votada, porque a alta dos preços é sem dúvida nenhuma, ao lado da alta dos combustíveis, da vacina, do coronavírus e do auxílio emergencial, as causas do Brasil no momento, beleza? Pessoal, um abraço, muito obrigado pela audiência, fiquem com Deus. Essa semana, uma semana que promete, né? Como eu disse, a briga é no Senado, mas a gente vai tentar articular, vai tentar sensibilizar os senadores, mobilizar várias reuniões, vários acontecimentos. Se Deus quiser, a gente está caminhando aí para algumas notícias boas para o povo brasileiro. Boa entre aspas, né? Bom mesmo será quando essa pandemia acabar. Infelizmente isso não está no nosso controle, mas eu acredito que já está perto do fim, logo, logo. Nossa vida volta ao normal, tá bom? Um abraço a vocês, que Deus abençoe nossa semana e vamos junto até o final.